Muito bem, meu amigo e minha amiga ouvinte, sejam todos bem-vindos ao meu canal. Damião Moraes levando a verdade até você. Ainda aqui no livro de Romanos, no capítulo 3, versículo 21, está escrito assim: a justificação pela fé em Jesus Cristo. Mas agora se manifestou sem a lei a justiça de Deus, tendo o testemunho da lei e dos profetas, isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há diferença. Porque não há diferença. Ou seja, o Senhor Jesus está mostrando aqui, meu amigo e minha amiga, que nenhum de nós merecia ou merece a misericórdia dele, o perdão dele, mas pela infinita misericórdia dele, nós recebemos o perdão dos nossos pecados quando nós nos arrependemos, porque foi justamente para esse objetivo que ele veio a este mundo. Ele veio para tirar o pecado daqueles que se arrependem. Então, ele diz assim: porque todos pecaram, e ele não faz acepção de pessoas, ele vê todos de uma mesma forma. Ele diz: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Ou seja, não teve um ser humano sequer que passou nessa terra ou que está em cima dessa terra que possa abrir a boca e dizer: eu não tenho pecado. Nós somos pecadores. É como eu tenho falado em outros vídeos. Jesus disse: quem não peca no que pensa, peca no que está vendo, e quem não peca no que vê, peca no que está falando. Quem não peca no que fala, peca no que ouve. E quem não peca no que está ouvindo, peca no que faz. Sendo assim, não tem ninguém perfeito na face da terra. E eu quero dizer para você, meu amigo e minha amiga, que Deus não busca perfeição em nós, mas Ele quer que sejamos sinceros para com Ele. Ele quer que a gente venha reconhecer que sem Ele nós não somos nada, e que venhamos procurar nos consertar a cada dia, se nós assim deseja ter a nossa salvação. Aí ele diz assim: quer dizer, todos pecaram e foram destituídos, ou seja, foram excluídos da glória de Deus, mas por causa do sacrifício de Jesus, Ele nos dá a oportunidade, 1001 oportunidade, da gente reconhecer o nosso erro, reconhecer o nosso pecado, abandonar o pecado e receber Ele como o único Senhor e Salvador, e obedecer a Ele praticando esta palavra. E ele diz assim, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Jesus pagou o preço por nós. Ele deu a vida na cruz para que nós reconheçamos o nosso erro, o nosso pecado, venhamos abandonar o pecado e entregar também da nossa vida para Ele, para viver, para agradar a Ele. E Ele diz: ao qual Deus propôs
para propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados antes cometido sob a paciência de Deus. Quer dizer, Jesus deu a vida dele na cruz para que nós viéssemos abandonar o pecado e ter ele como nosso Salvador. Então ele diz: para demonstração da sua justiça neste tempo presente, e para que ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Para que Jesus seja justificador daquele que tem fé em Jesus. Quer dizer, quando a pessoa ele reconhece o seu erro, reconhece o seu pecado, e ele se arrepende e abandona o pecado, e ele entrega a sua vida ao Senhor Jesus Cristo e decide obedecer a Ele, praticando esta palavra, então no dia, Deus, o Senhor Jesus, Ele vai justificar você pela atitude que você tomou de servir a Ele aqui na terra, com a sua vida, com a sua fidelidade para com Ele, com o seu esforço, com a renúncia das coisas desse mundo. Você vai estar servindo a Ele e glorificando a Ele. E Ele diz: onde está logo a vanglória? É excluída por qual lei? Das obras? Não, mas pela lei da fé. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, sem as obras da lei. Ou seja, Jesus disse assim: olha, aquele que quiser ser justo diante de mim, ele tem que viver pela fé em mim. Se nós vivermos pela fé, nós seremos justificados diante de Deus. E ele diz mais: é porventura Deus somente dos justos? Não, é porventura Deus somente dos judeus? E não o é também dos gentios? Também dos gentios, certamente. Visto que Deus é um só, que justifica pela fé a circuncisão e por meio da fé a incircuncisão, anulamos, pois, a lei pela fé? De maneira nenhuma. Antes, estabelecemos a lei. Essa lei que ele fala para a gente estabelecer a lei pela fé é a lei de obedecer a palavra de Deus. Obedecer a palavra, obedecer a Deus, meu amigo. Se nós tomarmos uma atitude de viver para agradar a Deus, de viver para fazer a vontade de Deus, porque aquele que diz que crer em Deus, aquele que abre a boca e diz que crer no Senhor Jesus Cristo, dizer que crer não é crer, meu amigo. Quando eu creio em Deus, eu decido obedecer a Ele, não importa o preço que eu tenho que pagar, eu tenho que me esforçar para renunciar às minhas vontades e começar a fazer a vontade de Deus. E a vontade de Deus é que eu ande em santidade diante dele. Ouvindo ou lendo esta palavra e praticando, perdoando, meu amigo e minha amiga. Aí você diz assim: essa é a parte mais difícil. Você já imaginou
se o próprio Deus ele tivesse o seu pensamento de achar difícil perdoar os seus erros e perdoar os seus pecados? Você quer o perdão de Deus, mas você não quer pagar o preço de perdoar alguém que te ofendeu. E as coisas com Deus é assim, é dando que se recebe. Se eu estou pronto para receber o perdão, eu também tenho que estar pronto para perdoar aquele que me ofendeu, independentemente do que seja a gravidade da afronta. Mas eu tenho que perdoar, porque se eu não perdoar, o Deus que habita acima do céu, Ele também não me perdoará. Meu amigo e minha amiga, deixa o seu like, se inscreve em meu canal, compartilha com mais pessoas, deixa os seus comentários. Damião Moraes levando a verdade até você, e que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.